Olá, professor. Será que é possível trazer uma questão de saúde pública e desenvolver um pensamento científico nos seus alunos? Assista a história da professora Flávia Lima, que trabalhou a visão de cientista e conseguiu desenvolver nos alunos um pensamento científico, as bases do pensamento científico, trazendo a ciência para dentro da sala de aula, para dentro da nossa vida, vendo o sentido que um cientista faz, a diferença que um cientista faz na nossa vida, da nossa sociedade. Esse é o exemplo inspirador da professora Flávia Lima com o projeto sobre Carlos Chagas. O projeto Carlos Chagas nasceu de uma constatação que meus alunos tinham uma visão mistificada dos cientistas. Eu pensei, como é que eu vou contribuir para que essas crianças construam uma imagem mais adequada do que é ciência e do cientista? E constatei que uma boa forma seria usar a história da ciência. Daí que surgiu o livro, que dá origem ao projeto Carlos Chagas, um cientista brasileiro. Nós agora vamos ler a história do Carlos Chagas e o que o trabalho dele afeta a nossa vida. A ideia do livro é que, à medida que Chagas fosse coletando as informações e seus argumentos, a criança também fosse coletando essas informações que a gente chamou de pistas. E começa a grande investigação de Chagas, quando ele é mandado a La Sance para curar as pessoas de malária porque uma obra estava paralisada. Os sintomas eram diferentes daqueles doentes contaminados com malária. Deveria ser outra doença. Annelise, o que você faria? Eu coletaria o sangue das pessoas. Eu ia analisar o lugar onde que as pessoas viviam. Então foi sempre assim, com a parte histórica e uma atividade relacionada. Um dos engenheiros mostrou a Chagas um percevejo que era encontrado na região. O inseto era conhecido como barbeiro. Logo depois que o Carlos Chagas descobriu e nós descobrimos o barbeiro, eu levei os barbeiros para a sala de aula. O que eu quero que vocês observem? O aparelho bucal. Investigaram, analisaram, viram o aparelho bucal. O barbeiro é um inseto hematófago. O que é um inseto hematófago? É um inseto que se alimenta de sangue. Então, nesse momento, ele sabia do barbeiro e do Trypanosoma minazense. Com essas informações, o que Chagas poderia ter pensado? Nós temos duas hipóteses. A primeira, que o barbeiro transmite o Trypanosoma para os macacos. E a segunda, que ele transmite para as pessoas também, deixa elas doentes. Depois de muitas elaborações de hipóteses, muito conhecimento, Chagas faz sua descoberta, uma nova doença chamada Trypanosomia americana. A doença de Chagas não era um problema só na época do Chagas. Se não fosse o Carlos Chagas, até hoje essa doença ia ser um mistério. O que eu mais fiquei espantado foi saber que aqui em Goiás foi onde ocorreu mais mortes. Aquela discussão que a gente teve por meio da história da ciência foi para o conhecimento deles. Eu vejo o cientista como uma pessoa que pesquisa várias coisas, descobre doenças, novos tipos de animais e criam várias coisas para ajudar a humanidade. As crianças começarem a explicar o mundo com o conhecimento científico. Eu acredito que esse seja meu papel como professora de ciências. Hoje a gente vai trazer a história da professora Flávia Lima, que trabalha com o 5º ano, professora de ciências de Goiânia, que trabalha com a história do Carlos Chagas para ensinar ciência para os alunos. Ela começa com um diagnóstico dessa imagem de cientista e de ciência que os alunos trazem. Qual é essa visão? O cientista é alguém distante, que fica lá no laboratório de jaleco, ou é uma pessoa que vai compartilhar as descobertas, que vai prestar um serviço aí para a humanidade? Daí como é que a gente pode estudar a ciência a partir da história da ciência, através da história dos cientistas, Então começa essa investigação. Quem foi Carlos Chagas? O que ele estudou? Ela fala, a gente usa pistas nessa investigação, nessa pesquisa, E aí eles começam a elaborar um pensamento científico, os passos que um cientista percorre para desenvolver aí o seu trabalho. Então, quem foi Carlos Chagas? O que ele estudou? Qual a sua importância?
E aí então a observação, mas ele descobriu o barbeiro, como é que era o barbeiro? Vamos observar o que é, o que significa ser um inseto hematófago. E daí ela vai trabalhando todos os conceitos, todo o conteúdo do ensino de ciências de uma forma lúdica, de uma forma interativa, que os alunos vão participando de todo esse processo. E aí eles chegam ao final entendendo para que estudar ciências, por que é importante estudar ciências. Assim eu consigo explicar o mundo, eu consigo entender melhor o mundo. Aqui em Goiás, eles estão em Goiânia, faz muito sentido estudar a história do Carlos Chagas. A gente teve muita doença de Chagas, então tem a ver esse conhecimento contextualizado, onde a criança vive, onde ela entendendo quem está por trás da ciência, quem são as pessoas que fazem a ciência e como é que a gente desenvolve esse pensamento científico. Então, um exemplo aí de como tornar as nossas aulas de ciências interessantes, lúdicas e envolventes. Se você é professor de ciências e gostou e pode se inspirar aí nesse caso da professora, nesse projeto da professora Flávia Lima, deixa aqui seu comentário. Se você conhece alguém que é professor de ciências, está precisando de mais inspiração para tornar as aulas mais atraentes, compartilhe esse vídeo. A gente tem aqui uma série de exemplos de aprendizados dos professores nota 10 aí pelo Brasil afora que estão fazendo a diferença e que estão transformando vidas e transformando a educação. Assine o nosso canal Marô Camargo aqui no YouTube, vá ao nosso site conversaemação.com.br, tem muito material disponível que você pode usar e aproveitar aí para ter mais dinâmica, mais diálogo e mais educação nas suas aulas, no seu trabalho. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.